bom dia para você nesta quarta-feira, dia 25 de maio. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Falamos nessa edição sobre a operação que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Subiu para 24 o número de mortos na ação policial. Nos destaques internacionais, após mais um massacre, o presidente Joe Biden cobra por mudanças na política de armas dos Estados Unidos. E horas depois de Biden deixar a Ásia, Coreia do Norte dispara mísseis balísticos. Nesta manhã, o Conselho de Administração da Petrobras deve aproveitar a reunião ordinária para convocar a Assembleia Geral Extraordinária da companhia para avaliar também o novo indicado à presidência da estatal, Caio Paes de Andrade. O intuito é fazer uma nova eleição para o colegiado da petroleira, necessária depois da decisão do governo de destituir José Mauro Coelho. 8 dos 11 conselheiros da companhia terão que passar por nova eleição prevista para o fim de junho. A mudança da presidência da Petrobras é uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de conter os reajustes do diesel e da gasolina em um cenário de alta da inflação. E a Câmara dos Deputados marcou para a próxima semana a votação da proposta de emenda constitucional que propõe a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Segundo a PEC, o valor da mensalidade seria definido pelo Ministério da Educação. A PEC estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados desta terça-feira. Mas, segundo o relator, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, a proposta deverá ser adiada para a semana que vem. De acordo com o texto, a gratuidade será mantida apenas para estudantes comprovadamente carentes, definidos por comissão de avaliação da própria universidade, com base em valores mínimo e máximo estabelecidos pelo Ministério da Educação. A ideia é que as instituições usem os recursos captados para dívidas de custeio, como água e luz, e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. O deputado e autor da proposta, General Peternelli, do PSL de São Paulo, afirmou que a gratuidade atual gera distorções graves na sociedade, pois privilegia os alunos de família de maior renda que estudam em escolas particulares. Peternelli citou um estudo do Banco Mundial, divulgado em 2017, que recomendou a cobrança de mensalidade nas universidades públicas como forma de diminuir as desigualdades sociais no país. Contudo, antes mesmo de ser votada, a CCJ ainda irá analisar se a PEC não viola as cláusulas pétreas da Constituição. Por ser uma proposta, a aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 em 2 turnos. Após a aprovação em uma casa, é enviada para o Senado. Se aprovada, é promulgada na forma de emenda constitucional. E agora a gente vai focar em São Paulo, porque a quantidade de famílias em situação de miséria na cidade cresceu mais de 30% em janeiro deste ano na comparação com 2021. Quem traz para a gente os detalhes é o repórter Almeida Júnior. Pelo menos 619 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza aqui na cidade de São Paulo. Esses dados são da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que reportou um aumento de 30,82% das pessoas em situação de miséria. Para o CadÚnico, o número pode ser ainda maior, já que muitas pessoas estão fora do cadastro. De acordo com o Cadastro Único, são classificadas famílias extremamente pobres, aquelas que sobrevivem com renda per capita mensal de até R$ 105. O estudo enfatiza que a quantidade de pessoas que pedem comida, roupas e trabalho se dá principalmente em consequência da pandemia de Covid-19. Com o agravamento da situação econômica, muitas famílias passaram a morar na rua. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um procedimento investigatório para apurar as mortes que aconteceram em uma ação policial no Complexo da Penha. Segundo as últimas informações, 24 pessoas morreram. A ação contou com agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, e das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Já é a segunda chacina no Complexo da Penha durante o governo Cláudio Castro. Isso sem falar no Jacarezinho, no Salgueiro de São Gonçalo e em outras favelas. É realmente uma situação estarrecedora, né? Eu acho que a gente não pode normalizar
o Estado entrar, né, numa favela e deixar 20 corpos ou mais. A gente não tem noção ainda do total, porque ainda tem corpos na mata para serem resgatados, enfim, a gente não sabe o número total. O Ministério Público determinou que o comando do BOPE envie, em um prazo máximo de 10 dias, o procedimento de averiguação sumária dos fatos ocorridos durante a operação, ouvindo todos os policiais militares envolvidos e indicando os agentes responsáveis pelas mortes, além de esclarecer sobre a licitude de cada uma das ações letais. Devido às barricadas montadas naquela região, devido a todas as circunstâncias, os criminosos realmente montaram emboscadas para nossas equipes. Haja vista, nosso helicóptero blindado sofreu 3 disparos e o helicóptero está avariado. Os criminosos se prepararam para essa ação. Então, dentro daquela energia que foi dispensada por eles, nós atuamos da forma necessária para cessar toda a agressão. Quanto aos agentes federais envolvidos na ação, foi expedido ofício ao Ministério Público Federal para a ciência dos fatos e a adoção das medidas cabíveis. E vamos para os destaques internacionais. Mais um massacre aconteceu nos Estados Unidos, só que desta vez no Texas. O assassino matou a avó e em seguida abriu fogo num colégio, vitimando 19 crianças e 2 adultos. O presidente americano falou sobre o ataque, considerado o mais mortal do país desde o tiroteio na escola Sandy Hook em 2012. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um pronunciamento nesta terça-feira que é hora de agir contra o lobby das empresas de armas no país. A declaração ocorreu depois de um adolescente matar 18 crianças em uma escola no Texas. Why are we willing to live with this carnage? Por que estamos dispostos a viver com essa carnificina? Por que continuamos deixando isso acontecer? Onde, em nome de Deus, está nossa espinha dorsal para ter coragem de lidar com isso e enfrentar os lobbies? É hora de transformar essa dor em ação para cada pai, para cada cidadão deste país. Temos que deixar claro para cada autoridade eleita neste país. É hora de agir. O massacre voltou a arrastar os Estados Unidos para o pesadelo de ataques armados em ambientes escolares. O tiroteio ocorreu na pequena localidade de Uvalde, situada a cerca de 1 hora de distância da fronteira com o México. Segundo o governador do Texas, Greg Abbott, o suposto agressor, identificado como Salvador Ramos, teria atirado contra sua avó antes de se dirigir à escola fundamental Robb. Em seguida, ele teria abandonado seu veículo e entrado na escola com uma pistola e possivelmente também com um rifle. Uma professora também foi morta. O ataque foi o mais mortal desde que 14 adolescentes e 3 adultos foram assassinados em uma escola de ensino médio em Parkland, na Flórida, em 2018, e o pior em uma escola primária desde o tiroteio em Sandy Hook em 2012, que matou 20 crianças e 6 funcionários. Muito triste, né? Todos esses números. A gente vai para um rápido intervalo e na volta trazemos os números do coronavírus. E ainda, horas depois de Biden deixar a Ásia, a Coreia do Norte dispara mísseis balísticos. Nós voltamos já. Não saia daí. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 42 minutos no horário de Brasília. E seguimos nos destaques internacionais. Horas depois do presidente americano deixar a Ásia, a Coreia do Norte fez um novo teste balístico. Os sul-coreanos assistiram nesta quarta-feira às notícias de um novo teste balístico da Coreia do Norte. Segundo o exército da Coreia do Sul, o vizinho testou um suposto míssil intercontinental em uma série de 3 disparos. A ação era esperada durante a visita do presidente americano Joe Biden, que já encerrou a viagem ao continente asiático. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, foram lançados pelo menos 3 mísseis a partir da região de Sunan, na capital norte-coreana Pyongyang, de onde foi executada grande parte dos últimos testes armamentistas do país comunista. Um porta-voz da diplomacia americana condenou os múltiplos lançamentos e pediu que a Coreia do Norte não faça novas provocações e assuma o compromisso com um diálogo sustentado e profundo. O novo teste ocorre no momento em que a Coreia do Norte enfrenta um grave surto de Covid-19.
E a farmacêutica Moderna informou que está realizando testes para desenvolver uma vacina contra a varíola do macaco. A Anvisa emitiu uma nota alertando a necessidade da adoção de medidas semelhantes às usadas no combate contra a Covid, como o distanciamento, as máscaras e a higienização frequente das mãos nos aeroportos e aeronaves, para impedir a entrada da doença aqui no país. Com a situação alarmante, diante do aumento no número de casos, uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos também foi criada pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo elaborar um plano para o rastreamento de casos suspeitos e na definição do diagnóstico clínico e laboratorial para a doença. Por não terem o aval da Anvisa, os medicamentos existentes para o rastreamento da doença não estão disponíveis para comercialização no Brasil, o que impede o seu uso e venda no país. O registro mais recente de medicamento contra a doença expirou em 2010. Em caso de um surto desenfreado da doença, o órgão pode realizar a autorização para uso emergencial, modalidade criada durante a pandemia da Covid-19. Nenhum caso foi relatado no Brasil, mas no mundo todo já são mais de 250 infecções confirmadas e suspeitas, a maioria delas no continente europeu. As vacinas disponíveis contra a varíola humana também fornecem proteção contra essa versão da doença, sendo capazes de promover a chamada imunidade cruzada, quando o sistema imunológico usa defesas prévias desenvolvidas contra um micro-organismo para combater outro parecido. Embora a Organização Mundial da Saúde informe que não exista a necessidade de vacinação em massa, porque principalmente as medidas de higiene vão ajudar a controlar o problema, a farmacêutica Moderna está testando potenciais imunizantes para suprir a doença. Os estudos estão na fase pré-clínica e ainda não envolvem voluntários humanos. A varíola do macaco é uma doença infecciosa, geralmente leve, presente em partes da África Ocidental e Central. Ela é espalhada por contato próximo e pode ser evitada por meio de medidas de isolamento e higiene. Dores de cabeça e no corpo, cansaço e erupções cutâneas nas mãos e pés são os principais sintomas da doença. A recuperação geralmente acontece no período de 2 a 4 semanas, mas em algumas ocasiões ela pode ser fatal. E agora falamos de coronavírus. O Brasil registrou quase 33 mil novos casos da doença em um dia, mas a tendência segue em estabilidade. O Brasil confirmou mais 239 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 665.905 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 32.820 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 30.836.815 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 98 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 1% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 15.504 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma variação de menos 10% em relação a 2 semanas. E vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 438.486.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,64% da população, enquanto 77,70% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 44,22% dos brasileiros. E conforme noticiamos o aumento da miséria aqui na cidade de São Paulo, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem feito um trabalho muito importante para ajudar essas pessoas em situação de pobreza. Para quem se interessar, agora sim, a gente traz a líder do Mulheres que Vencem, Rosângela Basile, que conta para a gente como colaborar. Como que vocês podem ajudar? Doando itens de higiene, itens de cesta básica, mas principalmente nesse frio, cobertores, agasalhos, roupas, sapatos, aquele que você não usa mais, aquele que você
já comprou outro e está lá no cantinho, ou uma doação que você queira fazer. E o que a gente faz? Nós, junto com a FIC, que é o nosso braço social, nós levamos esse material, nós distribuímos cestas básicas em torno de 300 por mês e todos os demais itens. A gente visita casas de recuperação, casa de idosos, a gente faz um trabalho lindo com os moradores de rua também. Então, se você quiser fazer parte, nós estamos aqui recebendo as doações. A palavra de Deus diz: quem doa ao pobre não terá falta. Por isso, nós esperamos por você. Muito obrigada, Deus te abençoe. Como diz o provérbio, quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E é com essa mensagem que eu encerro essa edição. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, é claro, eu e ela esperamos por você. Até lá!